Meus irmãos, estão dando continuidade nas nossas aulas aqui. Nós, nós estávamos falando sobre os efeitos práticos da palavra de Deus da nossa vida, né? Então, nós falamos, por exemplo, que um dos efeitos da Bíblia, da leitura diária, na minha vida e na sua, é que ela confronta o pecado, né? Então, a palavra de Deus, a lei de Deus, ela tem essa finalidade de apontar o pecado, de mostrar quem eu sou, né? Eu sempre tenho falado isso, mas vale sempre a gente lembrar, né? Que eu só conheço o pecado por causa da lei de Deus. Se não existisse lei, como eu saberia que pecado era pecado? E quando eu e você estamos lendo a palavra de Deus, em contato constante, diário com ela, então o efeito dela na minha vida e na sua é que ela mostra quem nós somos. Ela mostra se nós estamos andando de acordo com a palavra ou de acordo com a nossa perspectiva. O segundo efeito, a gente viu também que a Bíblia, quando nós estamos constantemente em contato, ela orienta o caminho. Salmo 119 vai dizer que lâmpada para os meus pés é a tua palavra, né? Então nós temos que entender essa importância e necessidade das Escrituras. É Deus nos ensinando, iluminando o nosso caminho, aonde nós devemos ir, aonde nós não devemos ir, o que nós devemos fazer, o que nós não podemos fazer, até onde eu e você podemos ir. Está em que número? Volta. Volta mais um. Aí. Então, a Bíblia também orienta a nossa vida. Outro efeito da palavra de Deus é ela traz alegria. Ela traz alegria. Outro efeito, ela traz paz. Ela traz consolo nas dores da vida. Imagina, o que consolou o nosso irmão que partiu essa semana é a palavra, é a comunhão com Deus. É ele saber que aqui é bom, mas é incomparavelmente melhor. Então, meus irmãos, quem tem contato com as Escrituras diariamente, ele vai chegar no final da sua vida, né, que necessariamente não será aos 80, ou aos 40, ou aos 10, ou ao pós-nascimento, porque eu e você não sabemos. Mas nós sabemos que o final da vida vai chegar, para mim e para você. E quando ela bater na minha porta e na sua, nós vamos estar cheios de quê? Quando a morte bater na minha porta, nós vamos estar alegres porque iremos encontrar com Jesus, ou nós vamos estar tristes e frustrados porque os meus sonhos foram interrompidos, os meus projetos foram cancelados. Ah, Senhor, eu não fiz isso. Ah, Senhor, eu tenho que fazer aquilo. A gente percebe nas nossas atitudes, na maneira como nós respondemos às adversidades da vida, quem é o Deus do nosso coração. A morte vai chegar, meu irmão, para mim e para você. Não tem como, não tem escapatória. Mas a escapatória nossa é Cristo, é a palavra de Deus. E outro efeito da palavra de Deus na minha vida e na sua é que ela traz sabedoria para a vida. E sabedoria, meu irmão, não é conhecimento. Sabedoria é que vem de Deus. Sabedoria para viver é somente Deus quem dá. Conhecimento não, conhecimento você adquire, você compra livro, você faz curso, você faz faculdade, você faz PhD, você faz pós-doutorado. E se você entendesse isso, quanto mais você estuda, menos você conhece do resto. Porque estudar nada mais é do que você conhecer uma coisa muito bem. Então, quanto mais você estuda, menos você conhece. Porque quanto mais eu estudo, eu só conheço a cadeira. Eu vou me aprofundando no conhecimento de cadeira. Eu sou especialista em cadeira. E banco? E banco eu não conheço, né?
banca eu não conheço, porque eu só estudei. A gente vê isso nos consultórios médicos, né? O cara é ortopedista, né? Há 30, 40 anos atrás, ortopedista não tinha esse negócio, não. Da cabeça até o dedinho do pé, ele resolveu o problema. Hoje não, hoje o cara é especialista em joelho. O outro é especialista em mão. O outro é especialista em tornozelo. É assim que funciona. Então, as áreas de conhecimento, quanto mais a gente investiga, quanto mais a gente debruça, menos a gente conhece do resto. Então, isso é conhecimento. Agora, sabedoria para viver, que é aquilo que eu e você precisa, né? O que nos deixa sem sono não é uma prova, não é um concurso, não é uma nota. O que nos deixa sem sono são os nossos relacionamentos. Que a gente tenta mudar as pessoas, né, no nosso modelo e a gente não consegue. A gente tenta mudar a situação e não consegue. A gente tenta mudar, a gente tenta fazer e a gente percebe a nossa impotência, né? Como a gente é impotente. A gente não consegue mudar a gente mesmo, né? Mas nós queremos mudar as pessoas. A palavra de Deus, então, meus irmãos, ela traz sabedoria para a vida. Você vai ficar aí, né? Então eu vou fazer assim só de ensaio. Você aposentar ele, viu? Morreu. Não tem jeito não. Esse aqui foi por. Ele está novinho, nunca caiu. Então, meus irmãos, Salmo 119, 98 vai dizer assim, ó: o teu mandamento me torna mais sábio do que os meus inimigos, porque eu o tenho sempre comigo. Mais um. Compreendo mais do que todos os meus mestres, porque medito nos teus testemunhos. É aquilo que a gente acabou de falar. Tem muita gente inteligente, né? Teve um debate agora na internet, 10 horas de podcast. Né? Três pessoas defendendo o naturalismo, ou o Big Bang, né? E 3 pessoas defendendo o criacionismo. Gente, eu estou em 5 horas ainda de podcast. Né? Porque 10 horas de podcast não dá para... Tem que assistir picado. 40 minutos hoje, 1 horinha amanhã e assim vai. Meus irmãos, a gente percebe o tanto que a gente não sabe de nada. As pessoas conversam sobre estrelas, sobre planetas, sobre terra, erosão, sobre vulcão, sobre átomos, sobre tanta coisa que eu e você não temos noção do que é. Pessoas extremamente inteligentes, pessoas que realmente conhecem, né? Não todo, mas uma parte do universo, que eu e você, nós nem sabemos. E os caras falam de galáxia, estrela, estrela morta, e galáxia de galáxia. O que é galáxia? Eu nem sei o que é galáxia, para mim é tudo isso uma coisa só. Mas o cara fala, não, porque a galáxia se forma, e aí tem a estrela, e tem a terra, e tem... Meus irmãos, a gente vê a nossa pequenez. A gente vê que a gente não sabe de nada. E você vê o debate, você vê as pessoas extremamente inteligentes. Mas a Bíblia vai dizer que quem tem a sabedoria de Deus são muito mais sábios do que esses mestres. Porque eles realmente conhecem a ciência que Deus revelou. E Deus tem revelado. Né? Cada dia, né, Deus tem aberto mais uma porta dentro da ciência e dos mistérios da criação dele. E Deus tem dado a oportunidade dos homens conhecer. Mas pessoas extremamente capacitadas, né, que tem curso de tudo quanto é jeito que você pensar, que passou a vida inteira estudando, ele tem problema de casamento. Como eu e você, que talvez nunca sentou no banco de uma escola e não sabe resolver. Pessoas extremamente capazes, conhecedoras de tanta coisa que nós nem sabemos que existia, eles abrem janela do 15º andar e saltam. Precisam de morrer. Porque conhecimento, meus irmãos, não é sabedoria de vida. Só a palavra de Deus pode trazer. A gente vê essas pessoas espertas, conhecedoras de tanta coisa,
e a gente vê as famílias desestruturadas, casamentos bagunçados, pessoas extremamente endividadas, né? A gente que ganha pouco, né, 2, 3 salário mínimo, e a gente tem que administrar o cobertor curto, cobra a cabeça, descobra o pé, descobra a cabeça, e a gente vai fazendo aquele negócio. Aí alguém adoece, você compra um remédio, aí você joga para o 13º, aí você joga para as férias, é assim. Agora, pessoas que ganham 30, 40, 50 mil reais por mês, totalmente endividadas, entram no cheque especial. Aí você fala, mas isso não é verdade, pastor, porque você não conhece. Por quê? Porque o conhecimento, o recurso, não quer dizer, meu irmão, que ele tem uma vida boa. Às vezes a gente falou isso domingo passado, né? Nossa percepção, os nossos sentidos são muito simplistas para detectar a verdadeira alegria. A gente olha a casca da pessoa, a gente olha a vida da pessoa, e as redes sociais, elas contribuem para esse engano nosso. Aí você olha nas redes sociais e fala, olha lá, né? Tem um meme na internet que eu acho interessante, as pessoas fazem aquele negócio de realidade e Instagram, né? Tem gente bonita naquele Instagram. Quando a pessoa mostra a pessoa no trabalho, por exemplo, que jeburu, né? Que coisa horrorosa. Passa um batom, faz uma maquiagem, uma pose de não sei o que, você olha no Instagram e fala, meu Deus, que homem bonito, que mulher bonita. Mas quando é gente como a gente, né, no trabalho, 7 horas da manhã, com a cara inchada, você vê que é feio. E a gente não consegue perceber isso. A gente olha a foto da família e você fala, meu Deus, queria ter um casamento assim. Mas eu e você às vezes não sabe que ali tem uma família destruída. Mas a palavra de Deus, meus irmãos, ela tem esse poder de nos trazer sabedoria, de nos trazer a verdadeira sabedoria para a gente lidar com esses problemas que assolam tanto ricos quanto pobres, tanto bons quanto ruins, tanto os que sabem e os que não sabem. Não tem como a gente correr disso. Mais um. Aí o Salmo 100 vai dizer, sou mais entendido do que os idosos, porque guardo os teus preceitos. Antigamente, se você for na cultura oriental, até hoje é assim. E eu acho que é a mais correta, né? E a mais bíblica, porque a própria Bíblia vai dizer, se não me engano, no livro de Tito, por exemplo, as irmãs mais velhas, as mulheres sábias da igreja, as experientes, elas que têm que ensinar as mais velhas, as mais novas. É uma responsabilidade das mulheres mais experientes, mais vividas, ensinar as mais jovens. Na nossa cultura ocidental, a gente negligencia, despreza, na verdade não é nem negligenciar, né? Mas a gente despreza o conselho dos mais velhos. Porque a gente tem uma concepção de sucesso, a gente tem uma concepção de quem deu certo na vida é quem pode orientar. Isso é mentira. Isso é mentira. Porque a palavra de Deus, meus irmãos, ela vai dizer, e ela é inerrante, ela é suficiente, ela é tudo que eu e você precisamos. E a Bíblia vai dizer para nós não desprezarmos, né, os cabelos brancos. Embora cabelo branco não é sinônimo de experiência, no sentido de sabedoria e maturidade. As pessoas falam assim, não, mas quando ficar mais velho, melhora. Não, a velhice só traz dor e bagunça e cabelo branco. Mas quando você está envelhecendo e tem contato com as escrituras, é ela que traz a sabedoria de vida. Quando você vê, tem uma senhora na internet, ela participou de um podcast, eu esqueci o nome dela. Mas é uma senhorinha assim, simples. E ela fala da Bíblia, né? E ela fala da família dela, dos filhos dela. Ela até fez uma poesia, coisa muito linda, uma poesia. E ela recita essa poesia. E ela é muito simples, ela não fala das coisas sofisticadas do Evangelho, ela fala da morte de Cristo, da necessidade de eu e você nos rendermos a Cristo, da necessidade que eu e você temos da palavra de Deus. E é tão gostoso você ouvir uma senhora, né, ou um senhor que chegou lá nos seus 70, 80 anos, e ele sabe como que foi a vida.
Ele sabe que às vezes aquilo que nos deixa desesperados, né, aquilo que nos deixa aflito, Ele sabe que vai passar, Ele já passou, né? Mas necessariamente tem pessoas que são mais velhas, estão ficando piores, né? O camarada lá com 40, 50 anos de casado resolve reformar e trocar toda a vida dele, troca a esposa, troca a família, troca a dinâmica. E aí a gente percebe que a velhice trouxe mais problema para ele. Então, meus irmãos, nós temos que entender que o bom, e a gente vai falar um pouco disso hoje à noite, né? Melhor que a velhice é a velhice com a sabedoria de Deus. E Deus, Ele está cheio de sabedoria para mim e para você. Então, outro efeito da palavra de Deus, mais um, Rose, é que ela orienta a vida. Mais um. Ela orienta a vida. Salmo 104, 19, Salmo 119, 104 diz assim, ó: por meio dos teus preceitos consigo o entendimento, por isso detesto todo o caminho de falsidade. Meus irmãos, a palavra de Deus nos faz andar na verdade. Talvez não, é certeza, né? As pessoas que não confiam e não têm contato com as Escrituras, não creem em Deus, eles vivem uma vida de incerteza, vivem uma vida de que parece que alguém contou mentira. Será que? A palavra de Deus não tem esse problema para aqueles que creem, para aqueles que vivem, para aqueles que conhecem. Você não anda em caminhos falsos, né? Você anda de fato e de verdade naquilo que é sólido, naquilo que é eterno, naquilo que eu e você podemos nos ancorar, porque as bases do Evangelho estão firmes. Mais um. Aí o Salmo 170, vocês viram tanto que o Salmo 119 é grande, né? Já estamos no versículo 176. Então é um desafio aí, ó. Você pode colocar como desafio de vida decorar o Salmo 119. Eu conheço um pastor que ele decorou o Salmo 119. Ele corre, e aí a tarefa dele é correr, e ele corre no mínimo 10 quilômetros, todo dia. Então ele corre ali seus 10, 12, 15, 18 quilômetros, e ele está ali decorando e recitando o Salmo 119, e ele já conhece ele. Então, na caminhada e na corrida da vida, dá para a gente conhecer bem a palavra de Deus. Então vai dizer: ando errante como ovelha perdida, procuro o teu servo, pois não me esqueço dos teus mandamentos. É o que a Bíblia está nos dizendo aqui, ó. Quando eu e você estamos perdidos e nós não sabemos o que fazer, só tem uma solução: altas doses da leitura diária da Bíblia. Altas doses. Eu estava vendo essa semana o Augusto Nicodemos, né, nesses recortes da internet, e ele falou uma coisa que é interessante, que eu nunca tinha pensado. Ele estava dando dica, por exemplo, porque a Bíblia manda eu e você orar, sem cessar, o tempo inteiro. Mas às vezes as angústias, às vezes as dores, às vezes os problemas da vida não nos permitem sentar e orar. Às vezes você tem até o tempo, mas aí você está lá num canto, debaixo de uma árvore, dentro do seu quarto, dentro do carro, né? A gente que é homem gosta muito de ficar dentro do carro, né? O carro é bom para isso. Ou qualquer lugar que você tenha por seu lugar secreto, e às vezes você está lá e você não tem palavras, você não sabe como orar, o que orar. E ele nos ensina, meus irmãos, a orar as Escrituras. E eu falei, nossa, nunca tinha visto isso. É mais ou menos assim, ó. Você abre a Bíblia, né, e está escrito aqui, ó: ando errante como ovelha perdida. Senhor, é isso mesmo. Estou perdido, Senhor. Procura o teu servo, pois não me esqueço dos teus mandamentos. Senhor, eu não sei nem o que eu falar. Eu só tenho sua palavra, só tenho seus mandamentos. Então, isso é ler as Escrituras, é orar as Escrituras. Meus irmãos, é crer que Deus está com a gente.
E acontece isso constantemente comigo e com você. Você não tem força, palavra para ler. E aí você, em vez de perseverar, em vez de você orar, você às vezes tem uma concepção errada que para se apresentar diante de Deus tem que ser com palavras bonitas. Não. É gemidos inexprimíveis, às vezes é em meio à dor. Quando eu e você temos o contato com a palavra de Deus, meus irmãos, ela é viva. É Deus quem escreveu esse negócio. Eu e você temos que crer que a hora que eu e você recorremos à palavra de Deus, ela é remédio para a minha alma e para a sua. E às vezes a melhor saída para mim e para você, que está passando por momentos onde você não tem conseguido verbalizar, é essa ferramenta, essa dica que é extremamente útil. Você abrir um texto, você ler e orar. Senhor, é isso aqui, ó. É isso aqui. Por isso, meus irmãos, que às vezes a gente gosta de arrumar desculpa. Porque estou passando por um momento difícil. Porque eu não tenho tempo. Meus irmãos, essa não é desculpa. Se você baixar um aplicativo no seu celular e perceber quanto tempo você passa no celular, você vai perceber que você tem tempo. Você tem tempo. Eu vi o John Piper dizer que a geração do Facebook, do Instagram e do YouTube é a geração que vai mais levar a gente para o inferno, porque não é desculpa para não ler e não orar. Porque tempo a gente tem. Muitos, ou talvez todos nós aqui, essa manhã aqui, nós somos de uma geração que não tinha nem telefone. Não tinha. Tinha telefone em casa. E não era todo mundo que tinha, não. O Davi perguntou para mim esses dias para trás, pai, como é que vocês viviam? Falei, meu filho, a gente vivia bem pra caramba. A gente vivia na rua, brincando, relacionando, correndo. A gente ia na casa de alguém e era no risco. Não tivesse ninguém lá, você quebrava um galho, punha no portão. E assim funcionava. E a gente viveu bem assim nos últimos 3.000 anos. A vida inteira. Aí hoje a gente acha que, meu Deus, se alguém manda um WhatsApp para você e você não responde nos próximos 15 segundos, a pessoa fica grilada. Como se você tivesse responsabilidade de falar com aquela pessoa naquela hora. E não é assim. A gente treinou a nossa mente do jeito errado. A gente estava bem treinadinho, né? A gente vivia sem saber de muita coisa. A gente vivia, meus irmãos, malemar sabendo o nome do prefeito, nome de 2 vereadores. A gente sabia o nome do Cid Moreira, porque a gente via ele todo dia de noite. Sabia o nome dos atores da Globo. As atrizes e os atores de Hollywood, os que passavam na sessão da tarde. E era a informação que a gente tinha. O resto era professora, escola, e a gente vivia bem. Hoje a gente tem toda essa informação, todo esse conhecimento e isso tem esmagado a vida das pessoas e a família das pessoas. Tem roubado o tempo das Escrituras. Então, a Bíblia tem todos esses efeitos. Ela orienta, ela traz paz, traz alegria, traz conforto, traz direção. E às vezes nós estamos olhando no lugar errado, na direção errada. Você está com um problema, você não recorre a Deus, você recorre às outras coisas. Meu irmão, Deus, Ele é a resposta. Os outros lugares, fora Deus, fora as Escrituras, eles podem só te mostrar o que você já sabe. Agora a Bíblia ela vai te mostrar o que você sabe, confrontar o seu pecado, exigir arrependimento e te dar o consolo, te dar o caminho, te dar a direção. O máximo que a terapia pode falar para você é que você deve perdoar. Ponto. Tem gente que está careca de saber disso aqui. Agora vai falar para a terapeuta como que perdoa, se ela tem a resposta. O máximo que as terapias hoje em dia vão dizer para você é: você está ansioso. É até onde ela pode ir, meus irmãos. Mas o remédio para a ansiedade ela não tem. Porque quem tem são as Escrituras. Quem fez o homem, quem inventou foi Deus.
Quem conhece a máquina é só o inventor dela. O problema é que nós estamos buscando respostas nos lugares errados. Aí você vai nesses lugares para saber aquilo que você já sabe. E o problema não é o perdão, porque o perdão você sabe que você tem que perdoar. Você cresceu sabendo disso. Mas como? Eu não consigo. Estava vendo um pastor falando que ele estava numa palestra, se não me engano, numa faculdade de Harvard. E aí fizeram essa pergunta para o professor da cadeira de psicologia. Aí ele responde assim: o máximo que nós podemos oferecer para você é o que você já sabe. Por exemplo, você tem que perdoar. E aí perguntaram para o professor: tá, mas como é que faz isso? Ele falou assim: você está no departamento errado. Aqui a gente não mexe com o coração. Coração, meus irmãos, quem mexe é só Deus, só a Bíblia. E o problema do homem é cardíaco, o problema do homem é o coração. Esse é o verdadeiro problema do homem. Mais um. Vou mudar a cor do slide, né? Então, a palavra de Deus o capacita para aconselhar. Lembra? Lá atrás nós falamos. Paulo escrevendo a carta de Romanos, ele vai dizer: eu sei que vocês já estão capacitados. Meus irmãos, eu e você somos conselheiros, querendo ou não. A diferença de um e de outro é os bons e os maus conselheiros. Mas eu e você somos conselheiros. O aconselhamento não é uma prerrogativa técnica. Não. Quem tem autoridade para aconselhar, não só quem estudou específico, isso não é verdade. Porque a pessoa, né, às vezes fala para você que está com dificuldade, por exemplo, para tirar mancha de panela, aí você fala: que isso? Vou te aconselhar aqui. Você pega o bombril, você pega uma pasta, eu fiz um negócio aqui, você tem que ver. Eu faço um sabão líquido que você arranca até o couro, né? Então, meus irmãos, isso é conselho. E não é só problema com a panela que está encardida, o chão que você não consegue tirar, mas a gente está aconselhando o tempo inteiro, é problema de dinheiro. A gente ensina como investir, a gente ensina como criar filhos, né? A gente ensina como casar, a gente está falando o tempo inteiro. A diferença é que tem uns que são bons conselheiros e outros péssimos conselheiros. Por quê? Por causa do pressuposto. Porque o meu aconselhamento é baseado em quem? No que eu acho? No que eu penso? Ou no que a Bíblia diz? E às vezes eu acho engraçado, a gente escuta isso no meio da igreja, né? Ah, a Bíblia diz isso, isso, isso. Ah, não, tá certo. Mas eu acho que... Gente, e é tão automático que isso a pessoa nem percebe. Não, mas a Bíblia fala assim, assim, assim. Não é verdade. Mas eu acho que... está impregnado na nossa mente, meus irmãos. Então, a palavra de Deus é quem vai nos capacitar a trazer o verdadeiro aconselhamento. Mais um aí, Rose. Olha aqui que a palavra de Deus vai dizer, ó. Colossenses 3,16. Habite ricamente em vocês a palavra de Cristo. Ensinem e aconselhem-se uns aos outros com toda sabedoria. Então, meus irmãos, qual que é a finalidade? O que você faz com o que você recebeu dessa palavra rica? Ensina as pessoas, aconselhe uns aos outros. Mas aí qual que é o problema meu e seu? Porque nós não temos recorrido, às vezes, à palavra. É porque o que tem habitado ricamente em nós não é a palavra de Deus. São as concepções, as vãs filosofias ou as ideologias. E aí a gente se enreda por tudo aquilo que é contrário às Escrituras. Por isso que os nossos métodos, as nossas fórmulas não têm dado certo. Não têm trago paz e alívio. Porque não tem habitado ricamente em nós a palavra de Deus. Porque nós somos uma esponja, meu irmão. Quando ela é exprimida, tem que sair alguma coisa. Vai sair o quê? Nós estamos cheios de quê? Né? Por isso que eu e você temos que tomar muito cuidado com isso.
eu já falei isso aqui, eu e você temos que entender essa dinâmica de que não existe nada que não nos influencia. Não existe, meu irmão. Tudo nos influencia. O livro que você lê, o guru que você escuta. As pessoas são... E vocês têm que entender que falso evangelho, vocês têm que entender que falso Cristo, né, o anticristo, o falso, meu irmão, ele é falso, não é porque ele não parece. Ele é falso porque ele parece muito. E só quem habita ricamente dentro da palavra, ele consegue detectar. Você só conhece, meu irmão, a nota falsificada quando você tem muito contato com a nota verdadeira. Porque ela é falsificada, ela parece. Talvez você não consiga detectar, por exemplo, um tênis falsificado e um tênis original. Talvez você olhe assim e fale, nossa, é um negócio que custou R$20, ele te vende por 300. E você acha que você está abalando, andando com Nike. Isso é ser falso, o falso evangelho é esse. Então, às vezes a gente escuta pessoas, às vezes a gente escuta e a pessoa... Meus irmãos, vocês têm que prestar atenção se a pregação ou se o ensino ele vem de fora, ou de dentro para fora da Bíblia, ou se ele está de fora para dentro. Porque a maioria tem feito isso. A maioria pega porções das Escrituras e jogam no slide. Ele fala tudo aquilo que ele quer. E ele fala, está vendo? Habite ricamente em vós. E você fala, aí ó, é de Deus. Não, meu irmão. Existe um contexto qual foi escrito. Existe um porquê. A Bíblia ela é mãe das heresias por causa disso. Porque se você pensar um versículo fora de contexto, é igual às nossas conversas. Talvez se eu pensar uma conversa sua com outra pessoa e tirar do contexto, você vai tirar conclusões erradas por causa disso. Então por isso que eu e você temos que estar em contato com as Escrituras, para quando eu e você ouvir, você, opa. Eu vi, estou falando para você, tem uma mulher na internet que ela tem 200 bilhão de seguidor, e ela é terapeuta de casais, crente, e fala, e prega, e aí ela usa o texto, aquele texto, esqueci o endereço, mas maldito o homem que confia no homem. E ela, olha para você ver, qual que é? É Jeremias 17? É mesmo no contexto do coração lá, né? E aí, ela estava falando assim, ó, alguém fez aquela caixinha de pergunta e perguntou se ela confiava no marido dela, porque ela tinha sofrido, o casamento sofreu um adultério, e aí eles restauraram o casamento e estava seguindo o casamento. E aí perguntaram para ela, tá, mas você restaurou o casamento e você confia no seu marido? Que isso? Claro que não. Porque a Bíblia diz, maldito o homem que confia no homem. Você está entendendo? Uma mulher que é crente, uma mulher que estava ensinando crente, e uma mulher que ela usa da experiência dela, que ainda, você percebe pela palavra que não foi 100% tratada, porque, meu irmão, perdão, ele gera confiança, é restauração. Voltou, ponto final. Agora, não quer dizer que nessa dinâmica do casamento ela não vai ter algumas dúvidas no momento. Isso é normal, nós somos pecador. Agora, você confia? Claro que eu confio. Ué, aí a pessoa, você está entendendo? E está cheio de gente e curte, e eu vejo, eu gosto de ver os comentários depois, né? Meu irmão, esses dias para trás teve um debate na rádio daquele pastor, o Voz da Verdade, esqueci o nome dele, que canta, Carlos, não há ferrolho, música bonita, meu irmão. Ele prega na igreja dele que Jesus, não é, que Jesus e Deus é a mesma coisa. Ele chama, mas é o cara da Voz da Verdade, pastor. Então, eles não acreditam
na Trindade, eles negam a Trindade. E aí você vê, a música é bonita. Não, a música é bonita. A música é boa de cantar. Meu irmão, ele nega o que é fundamental no cristianismo, que é a Trindade. E ele ficou nesse programa de televisão, ele nega, no programa de rádio, que é ao vivo também no YouTube, né? Meu irmão, ele nega piamente. Você tem que ver ela. Depois você me pede no WhatsApp o link, eu te mando para você assistir. Meu irmão, e você fala, o que é isso? E esse cara está em cima do púlpito, esse cara está escrevendo música, esse cara está cantando. E quando você vai para os comentários, você fica mais chocado ainda. Existem algumas coisas, meu irmão, existem doutrinas que são, que a história da igreja, hoje não tanto, mas você vai estudar a história da igreja, eles vão chamar de dogma. Porque dogma é imexível. Dogma é aquilo, não muda, hipótese nenhuma. Existem alguns dogmas no cristianismo que não pode ser mexido. Se você mexer, você desestrutura o cristianismo. E nós estamos falando dos 3 primeiros concílios da igreja, que aconteceu até 420, que vai tratar praticamente sobre a obra de Cristo, quem é Cristo, o Espírito Santo é Trindade. Então, um dos dogmas da igreja, por exemplo, é que Jesus é Deus. O Espírito Santo é Deus. E Deus é Deus. Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. Um não é o outro. São 3 pessoas, um Deus. Como que explica isso? É assim. É assim que explica. É assim que crê. Isso é dogma. Ninguém mexe nisso. Quando você descredita isso, você acabou com o cristianismo. Você arrebentou. Você pode procurar outra religião. A Bíblia diz o tempo inteiro, façamos o homem a nossa imagem e semelhança. Está lá. Batiza em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Está lá. Você vê, a pegada está de Gênesis e Apocalipse. E o camarada nega. Não, isso está errado. E ele fala, citando versículo. Então, meus irmãos, a gente tem que prestar atenção em quem que a gente tem escutado. Talvez o que tem habitado ricamente em nós não é a Bíblia. Presta atenção em quem você está escutando. Está cheio de pastor adventista aí, ó. E eles são bons porque televisionalmente eles são os melhores. Eles têm uma televisão, eles têm uma estrutura, eles são profissional. Está cheio de gente escutando pastor adventista aí, ó. E as pregação bonita. E você está lá, moça, comendo a teologia dele. Daqui um dia você está guardando o sábado e não comendo carne de porco sem saber por quê. Meu irmão, nada é neutro. Preste atenção com quem você escuta. Preste atenção. O falso, ele é falso porque ele parece. E ele engana. Por isso que o meu conselho, o seu conselho, ele tem que ser baseado na palavra de Deus. Eu estou pregando aqui e eu tenho autoridade para pregar aqui, não é porque o meu casamento não tem problema, não é porque eu não tenho problema com dinheiro, não é porque eu não peco, é porque eu estou pregando em nome de Jesus e estou pregando as Escrituras. Ela tem autoridade, ela é inerrante, ela é suficiente, eu não. Eu posso pregar para casamento, não é porque meu casamento é bom e perfeito, não, é porque as Escrituras são autoridade. Eu não vou falar do meu casamento, da minha vida. Não vou te dar receita de bolo. Porque eu preciso dela também. Então, a vida vivida, eu posso pregar. Ou você que é solteiro, pode pregar para uma pessoa que é casada. Sobre casamento. Não, você não tem autoridade. Tem. Se você estiver aconselhando biblicamente, você tem toda a autoridade. Você não precisa de estar na condição para aconselhar, porque se você estiver aconselhando a partir das Escrituras. Agora, se você tem uma concepção humanista, se você tem uma concepção pós-moderna de que só pode falar de dinheiro quem é rico, aí realmente você não pode falar. Só pode falar de relacionamento quem tem relacionamento bem sucedido, aí não pode falar. Só pode falar disso quem é especialista nisso, aí realmente você não pode falar. Agora, Bíblia não, meu irmão. Tem um livro que todo mundo tinha que ler. Eu vou dar o nome dele aqui para vocês. Vocês tinham que ler. Todo crente tinha que ler ele. Chama Instrumentos nas Mãos do Redentor. Um livraço. Que livro.
pessoas quebradas que encontraram tem uma frase, eu esqueci agora, mas são pessoas quebradas ensinando pessoas mais quebradas. Não tem ninguém ali não. A frase é boa demais, eu não posso estragar ela aqui não. Não posso. Não vou lá pegar o livro não, senão a gente vai perder tempo. Mas chama Instrumentos na Mão do Redentor. Vou ver se daqui para o final eu lembro da frase. Mas, meu irmão, instrumento nas mãos do Redentor é Deus usando gente quebrada, gente que está precisando de restauração, para restaurar também pessoas. Por isso que Gálatas vai dizer, vocês que são... Aí, ó, o YouTube resolve o problema aí, ó. Pessoas que precisam ser transformadas, ajudando pessoas que precisam de transformação. Essa é a capa do livro. E a capa do livro é uma pá. Meu irmão, esse é o evangelho. Orgulho, soberba é quando você acha que o irmão não pode te aconselhar. Quem é você? Não, meu irmão. Eu e você tem que entender as escrituras, somente elas. Mais uma, Rose. Pedro, ele vai dizer assim, ó. Pelo poder de Deus, nos foram concedidos todas as coisas que conduzem à vida e à piedade, pelo pleno conhecimento daquele que nos chamou para a sua própria glória e virtude. Meu irmão, você, crente, que crê em Jesus, regenerado, você já tem todo o poder disponível em Cristo para viver piedosamente. E qual é o veículo desse poder? O conhecimento de Deus. E o conhecimento de Deus vem da onde? Da Bíblia. Eu precisava de... Não, a Bíblia está dizendo aqui, ó, nos foram concedidas todas as coisas que conduzem à vida piedosa. Tudo que você precisa para viver piedosamente, agradando a Deus, já foram concedidas em Cristo. Você já tem disponível. É como se fosse um almoxerifado, está lá. É só, sei lá, acessar. Está lá disponível, já está disponível. O problema é que a gente é preguiçoso, meus irmãos. E é mesmo. Não tem outra palavra para falar isso, né? A gente não gosta de ler, a gente não gosta de estudar. Alguém aqui, né, não precisa de levantar a mão não, né? Você responde para você mesmo. Alguém aqui escuta pelo menos um sermão por semana? Um sermãozinho. Não estou falando do meu não, que o meu, você está, né? Mas você escuta um sermão? Você lê uma reflexão, uma devocional, pelo menos uma vez na semana? Você pega hoje, nós temos no YouTube aí, só gente fera. Né? Esse pastor mesmo aí que morreu essa semana aí, você vai achar muita pregação dele já dublada. Dublada, não é nem legendada não, dublada. Tim Keller. Você tem um tempinho na semana para ouvir. Então, meus irmãos, o problema é que a gente não gosta. Eu estou falando para você, tem um problema crônico aqui em Lucas do Rio Verde na área da educação. Existe criança do 7º ano, 8º ano e não sabe ler. Não sabe ler. Você pega os meninos, pede para ele ler um versículo da Bíblia, ele não dá conta. Até o Senhor é meu pastor e nada me faltará, ele gagueja. E porque agora quem não tem contato com a leitura, meu irmão, não desenvolve a musculatura da fé. Né? Músculo você desenvolve trabalhando ele. Então, meus irmãos, eu e você temos que... A salvação, você não precisa de fazer nada, só crer. Deus fez tudo. Agora, a santificação, você participa do projeto. O matar a carne, o renunciar ao pecado, o ler, o orar. Esse aí, meu irmão, esse aí você está ativo o tempo inteiro. Deus já fez tudo. Está aqui, ó.
Mais um. Os sábios serão envergonhados, aterrorizados e presos. Eis que rejeitaram a palavra do Senhor. Que sabedoria é essa que eles têm? Então aqui a gente percebe, Deus é meio sarcástico às vezes com os sábios, né? De que serve a sabedoria dos sábios fora da palavra de Deus? De que serve? A gente volta lá onde a gente começou falando, meus irmãos, essas pessoas, elas te ensinam coisas que elas mesmas não encontraram. Elas te dão solução que elas mesmas não experimentaram. Ela fala que você tem que se reconciliar, ela fala que você tem que se perdoar, ela fala que você tem que fazer isso, e ela também está em busca, a pessoa. Como é que perdoa? Meu coração é duro, eu quero é matar, como é que eu perdoo? Só o Evangelho te dá essa resposta. Só o poder do Espírito, só o poder do Espírito. Misericórdia é fruto do Espírito. Vingança, morte, ódio, fruto da carne. A gente só perdoa quando você tem o Espírito Santo. Por isso que os perdão que a gente tem visto aí são perdões que quebram o relacionamento. Não, eu perdoei, mas você lá e eu cá. Não foi isso que Deus fez comigo e com você. Quando Deus nos perdoou, Ele reconciliou em Jesus o povo. Relacionamento perfeito agora em Jesus. Mas as respostas que as pessoas têm dado é o quê? Não. Olha para você ver. Existe uma concepção dentro da igreja, na humanidade, que... alguém aqui já ouviu falar de auto-perdão? Você precisa de se perdoar. Meu irmão, isso não existe. Pode falar. Bom que eu tomo água aqui. Quando a Bíblia fala, olha para você ver. Quando a Bíblia fala, Jesus, qual que é o grande mandamento? Amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo. Como? Por quê? Por causa do nosso pecado, nós estamos quebrados. A gente já se ama demais. Por isso que Jesus vai falar assim, para me seguir tem que negar a si mesmo, deixar de se amar, deixar de se colocar em primeiro lugar. Então, a gente já se ama. Por isso que a Bíblia, quando vai dizer que a nossa justiça é trapo de imundícia para Jesus, para Deus, né, trapo de imundícia é pano de menstruação. Então, naquela época não tinha absorvente. Então, a mulher colocava pano e Deus está falando assim, ó, a justiça de vocês, as obras de vocês, para mim, é esse pano de menstruação aí, ó, não serve para nada. Por quê? Porque eu posso pegar meu dinheiro e posso fazer uma caridade, uma coisa boa. Mas lá no fundo do meu coração, o meu interesse não é a glória de Deus. Meu interesse é mostrar para alguém perto, ou para a pessoa que está recebendo, que eu sou bom. Que sem mim, você não tinha. Entendeu? E a gente pode citar outros exemplos aqui, desse tipo de coisa. A gente faz coisas boas, que são coisas boas, mas com as motivações erradas. Por isso que Jesus ele vai dizer que muitos naquele dia me dirão, Senhor, mas eu fiz isso, eu fiz aquilo. Né? Senhor, eu expulsei demônios, Senhor, eu preguei, Senhor, eu ensinei. Não te conheço. Por quê? A gente não apontou a glória de Deus, a gente apontou a glória própria. A gente estava numa reunião com o prefeito essa semana, aí o conselho de pastores pediu uma verba. Gente, eu fiquei com vergonha. Sem brincadeira, se eu tivesse aquela bolinha de ninja, eu tinha usado. E aí, eles estavam querendo fazer uma marcha para Jesus.
Eu tenho receio com marcha para Jesus. Depois, esse dá para dar mais outro podcast aqui. Eu tenho receio com marcha para Jesus. Porque se você vai fazer esse tipo de evento, é muita politicagem, patrocínio. E quem impõe dinheiro quer aparecer. Se a marcha é para Jesus, ninguém aparece, só Cristo. Mas vamos lá. Pediram dinheiro, talvez uma possibilidade para ver dentro de uma legalidade judicial, né, de receber um dinheiro para trazer um cantor. Ah, vamos trazer... Como que é o nome do cantor? Um falou um cantor lá. Não, esse aqui para a igreja é 10 mil. Gente, eu fiquei com vergonha. Mas evento fora, eu não sei quanto que ele cobra. Aí falou de uma outra lá, de uma cantora, Nívia Soares. O David Keelan era o de 10 mil evento dentro da igreja. Nívia Soares, aí outro falou assim, não, Nívia Soares eu já vi, ela não tem agenda. Aí eu falei, graças a Deus, que eu pelo menos nem fiquei sabendo quanto que a irmã cobra. Aí aquele casal que toca, tem um casal famoso, bonito aí, que está cantando e bombando agora, é Suelen. Já. Não, então vamos trazer Jefferson Suelen e tal. Quanto que cobra? 70 mil. Gente, eu vou falar um negócio para vocês. Eu queria ser um passarinho. Naquele momento, o versículo que nós lemos hoje de manhã, caberia para mim. Estar com Cristo é incomparavelmente melhor. Porque, olha para você ver o testemunho da igreja. Meu irmão, nós temos aqui cheio de cantor bom na cidade. Você pode pegar nessas igrejas aí, toda igreja tem um cantor top. Tem um tocador top. Nós junta faz um encontro para Jesus em qualquer lugar desse aí, reúne as igrejas tudo e a gente glorifica o nome de Deus, sem gastar muito dinheiro, com o dinheiro que a gente tem. Agora você vai trazer uma pessoa que cobra 70 mil reais. Aí você tem que levar o prefeito para o palanque, você tem que levar... Gente, eu fiquei com vergonha demais. Eu fiquei com vergonha. Olha a igreja onde nós chegamos. Mas por quê? Porque volta lá no amor próprio. Já se ama demais. As pessoas falam, peraí, mas é um trabalho. Tá, meu irmão, que trabalho de 70 mil? Você vem cá, canta 3 horinhas? 70 mil? Precisa de 70 mil? E é 70 mil líquido, porque a resto da despesa é a parte que você tem que pagar. Então, meus irmãos, a gente já se ama. Por isso que essa metodologia de psicologia, ela é antagônica ao cristianismo. Porque assim, ó, você vai chegar no terapeuta, ele vai falar assim, como é que é a sua vida? Não, eu tenho me dedicado aos meus filhos, eu não tenho tempo para pintar uma unha, eu tenho feito isso, eu estou cansada. O que ele vai falar para você? Ame a si mesmo. Então, mas é porque o Pedro ali estava querendo desviar Jesus do propósito. Né? Mas é a concepção errada da teologia de Pedro. Tanto é que Jesus faz o que para ele? Arreda Satanás. Ou seja, teologia satânica. Esse negócio de se ame, se anule. Porque o propósito de Jesus era vir morrer na cruz, sofrer, ponto. O meu propósito e o seu, meu irmão, é glorificar a Deus. Aonde? Aonde Deus tem te colocado. Você não precisa de saber se você nasceu para ser engenheiro, se você nasceu para ser médico, se você nasceu para ser advogado, se você nasceu para ser jardineiro, se você nasceu para ser sapateiro. A vida, se você prestar atenção aonde Deus tem te colocado, a vida ela vai te dando pista. Deus vai te dando pista. Deus vai te dando pista. Faça aquilo que Deus está te dando e está te mostrando para a glória dele, aonde Deus tem te colocado. O problema é que a gente se ama tanto, que aí você chega lá, e aí a pessoa fala para você o que você quer ouvir. É isso mesmo. Só que o cristianismo vai falar o quê? É o próximo. É o próximo. Você dá vida pelo próximo. Você ama. A direção do amor meu tem que ser na horizontal e na vertical. Não é na horizontal e na vertical. Eu amo a Jesus sobre todas as coisas e meu próximo. Eu não estou na jogada porque eu já me amo tanto. E se eu não me policiar, eu troco os deuses. Meu irmão, você já se ama. Eu não preciso de falar para você assim, ó, não, se anule. A gente já se anula. O problema são os amores desregulados.
né? Se você está se sentindo assim, é porque o seu coração está com a perspectiva errada. Não existe nas escrituras o perdoe-se. Não, perdão você recebe e dá. Tem que se arrepender. Ah, não, mas você tem que se perdoar. Mas me perdoar? Não existe essa dinâmica na Bíblia. A Bíblia não fala de auto-perdão. A Bíblia fala de um arrependimento, que Deus te dá o perdão e você dá o perdão para alguém. Então, o amor próprio, ele já é o pressuposto nas Escrituras. Por causa do pecado, a gente já se ama demais. Tem aquele ditado na polícia, entre chorar minha mãe e chorar a sua, chorar a sua. A gente fala, ei, né, eu vou tirar de mim, né, vou tirar de mim para dar para você. Por que a gente é ruim de ofertar? A gente é ruim de ofertar porque a gente oferta baseado no merecimento. Né? Tem gente que... Não, vamos entrar nesse assunto não, que é muito... A gente entra em outra... Mas a questão é, a gente já se ama demais. E tudo que a gente faz é para nós mesmos. Pode falar, meu irmão. Pode ficar à vontade. Sim. É por... Aham. Isso. Os atributos comunicáveis de Deus. Deus é amor. Então, nós somos feitos imagem e semelhança de Deus. Porque Deus comunica o seu amor conosco. Só que o nosso amor, ele é contaminado e quebrado pelo pecado. Então, por isso que os nossos amores são desordenados. Então, no Éden, o amor perfeito, onde o homem se relacionava com Deus, tudo era para a glória de Deus. Quando entra o pecado, aí agora eu sou o Deus da minha vida. Então, o nosso amor, e principalmente no lado mais ocidental nosso, nós temos uma concepção de amor e quer casar amor com sentimento. Né? Amor não é sentimento, perdão não é sentimento. Por isso que as pessoas às vezes têm dificuldade de amar, dificuldade de perdoar. Às vezes as pessoas não entendem amar o inimigo, orar pelo que te persegue. Por quê? Porque a concepção é de que eu preciso sentir, e essa não é a dinâmica. João, quando ele escreve a primeira carta, 3,19, eu não esqueci, né? 3,19 vai dizer assim, ó, amemos não somente de palavras, mas de fato e de verdade. Por quê? Porque o amor, ele transcende o sentir, ele é ação. Por isso que Paulo vai dizer para nós assim que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Então, o amor de Deus e o amor que Deus exige de mim, de você, é uma ação que não exige uma contrapartida. Por isso que eu perdoo sem necessariamente alguém reconhecer que estava errado. Por isso que eu amo sem alguém me amar. Por isso que eu consigo orar
por quem não gosta de mim. Por quê? Porque eu não preciso de sentir. E uma porque eu já me amo, a minha justiça, aquela dinâmica toda. Por isso que quando Paulo vai falar assim, ó, se você fizer coisas boas, mas com a motivação errada, não adianta de nada. Porque a minha vida e a sua tem que ser para a glória de Deus. Então, quando eu faço, eu perdoo, não é porque eu sou bom. Eu perdoo porque o Espírito Santo do Senhor está trabalhando no meu coração. Porque a vontade que eu estou é de te dar um murro. Eu dizimo não é porque eu sou generoso. Eu dizimo porque eu estou trabalhando no meu coração, todo mês, toda semana, que o Deus do meu coração não é o dinheiro. Então, eu cuido da minha esposa, eu cuido dos meus filhos, não é porque eu sou o melhor pai do mundo, não. É porque eu tenho que trabalhar no meu coração essa dinâmica de que eu tenho que cuidar do próximo. Principalmente do próximo que está mais próximo de mim. Porque a minha tendência é primeiro trabalhar para mim. É juntar para mim. É construir para mim. O meu conforto, a minha casa, a minha vida. Tudo para mim. Então, quando essas pessoas dizem que você tem que primeiro olhar para você, você quebra todo o cristianismo bíblico. Porque a Bíblia não fala isso. A Bíblia fala negar a si mesmo. Então, quando alguém falar para você assim, ó, pensa mais em você, você tem que prestar muita atenção. Porque talvez a sua queixa com um problema no casamento, com um problema de dinheiro, ou com um problema de qualquer outra coisa, é justamente porque você está pensando só em você. Porque só serve do seu jeito, só serve da sua maneira, só serve, e aí você quer encaixar todo mundo dentro daquela dinâmica. Não, eu perdoo, se eu vou te contribuir, se. Então observe que a gente coloca parâmetros onde Deus não coloca. Então, a sabedoria de Deus, o contato com as Escrituras, ela vai mostrar isso para mim e para você. A Bíblia é clara sobre isso. O negar a si mesmo é eu renunciar à minha vontade em detrimento do meu próximo. Porque senão você nunca no relacionamento vai amar a esposa como Cristo amou a igreja. A mulher nunca vai se submeter a Cristo, ou se submeter ao marido, como a igreja se submete a Cristo. O filho nunca vai obedecer ao pai, aí o servo nunca vai, o patrão nunca vai ser, aí tudo está desajustado. Porque é o negue-se a si mesmo. Então, as Escrituras, meus irmãos, são as únicas possibilidades que eu e você tem de nos conformar à imagem de Cristo. Perdão, misericórdia é uma concepção extremamente cristianizada. Só vem só da filosofia cristã. Então, nós temos que entender que essa sabedoria de Deus é tudo que eu e você precisamos. Vamos parar por aqui, que são 10 horas. O próximo era mais um, só para mostrar. Outra coisa que a Bíblia tem é nos dar discernimento. Então, às vezes eu e você precisamos de ter esse discernimento. E discernir é você conseguir olhar uma situação e olhar além da situação. É olhar o que está por trás. É como se você tivesse para não ser místico, né? Mas é a sabedoria de Deus naquele momento, você sendo instruído pelo Espírito Santo, de você conseguir ter uma percepção da motivação. Entendeu? Às vezes chega gente na igreja, chega gente no círculo, ou um pastor que prega, e assim Deus te dá um discernimento de você falar assim, tem mosquito naquele ângulo ali. Esse negócio aí está errado. Às vezes você não sabe o que é, mas você fala, se você chegar um pouquinho e dar uma ida daqui, uma ida dali, você vai descobrir que tem, isso é só Deus dá esse discernimento. Eu não estou falando aqui de você chegar e revelar, e não é isso. Mas é um discernimento, uma percepção espiritual, que só aqueles que têm contato com a palavra, aqueles que têm sintonia com Cristo, eles têm, e Deus dá.
Então, é discernimento de você, quando ouvir, ame-se a si mesmo. Aí você, peraí, esse negócio aí não concorda com as Escrituras, não. Porque as Escrituras falam para negar a si mesmo. É aquela dinâmica, quando a gente ouve coisas que a gente gosta. Fica tranquilo, Deus é amor. Né? Aquilo que o irmão falou, Deus é amor. Deus perdoa. Deus perdoa? Claro, a Bíblia diz que se você arrepender, Ele te perdoa. Só que Deus te ama e te perdoa para você viver do jeito que você quer? Não é essa a dinâmica. Então, onde abundou o pecado, superabundou a graça, não no sentido de que você está livre para fazer porque a graça é grande. Não. É justamente porque a graça ela é grande, independente do pecado ou da vida, a graça cobre todas as coisas. Mas isso não te dá o direito de abusar da graça de Deus. Porque a graça de Deus ela não te permite viver do jeito que você quer. A graça de Deus é esse favor imerecido, onde eu e você ganhamos aquilo que a gente não tem condição de ganhar, a não ser de Deus. Mas isso não faz Deus e você, né? Você não recebeu de Deus um cheque em branco ou um cartão sem limite. Não recebeu. Onde você, não, agora eu sou crente, eu faço o que eu quero, do jeito que eu quero, e Deus me perdoa. Toma cuidado. Porque a probabilidade de você não ter entendido o Evangelho e não ser a habitação do Espírito Santo é muito grande. E observa, às vezes as pessoas pegam esses versículos, né? Agora eu estou tranquilo. Deus me perdoa. Não, eu vou dar uma escapadinha aqui porque Deus me perdoa. Pecado na minha vida e na sua, ele é acidente. Né? Acidente, a gente sabe como é que funciona. Ninguém levanta e fala, vou dar uma ida ali em Sorriso, vou dar uma batidinha no carro, vou trombar do lado de uma carreta daquela só para fazer um drift. Não existe isso. Acidente é porque foi uma desatenção, um vacilo, né, uma velocidade acima que você não devia estar, uma ultrapassagem que você não devia ter feito, uma distração e você, puf. O pecado é isso. E a gente já se ama demais.